Olá, turma, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia, a turma do 8º ano. Hoje, dia 9 de junho, de 2020, eu quero deixar claro para vocês que a entrega dos trabalhos, o primeiro trabalho avaliativo, encerrou ontem, dia 8, tá? Então, você que não entregou, veja com a coordenação o que pode ser feito, tá? Então, não precisa você ficar mandando mensagem para mim, nem e-mail, porque infelizmente eu não vou conseguir estar te dando essa resposta, tá? O prazo, já foi encerrado ontem. E aí, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai ver agora? A gente vai estudar um pouco sobre as minorias nacionais e os conflitos no mundo, que está na página 364 do seu livro didático. Por que minorias nacionais e conflitos no mundo? Foi o tema do nosso trabalho, do nosso mapa mental, que, como vocês viram, era para gerar 3 mapas mentais a partir desse conteúdo. Então, minorias nacionais e conflitos no mundo. Eu estou aqui dentro de uma plataforma justamente para mostrar para vocês, para que no futuro, bem próximo, no próximo mês, a gente faça trabalhos nesse programa, que é o chamado Canva, tá? Por que no Canva? Porque ele fica mais organizado. Trabalho manuscrito ou trabalho, às vezes até mesmo digitado, mapa mental, ele fica meio perdido. Então, aqui, esse trabalho, eu faço nesse aplicativo, nesse programa, o Canva, e aí ele fica bem simples. Só que ele é pago, tem a versão paga e tem a versão gratuita também. Essa versão aqui, ó, ela é gratuita e eu consigo até baixar dessa forma, tá? Os folhetozinhos, que são chamados infográficos, tá? Então, esses infográficos eu consigo fazer aqui e consigo colocar imagens também. Só que as imagens que eu adiciono aqui, ó, fotos, por exemplo, vou colocar aqui fotos, estou falando da Chechênia, né? Chechênia. Vai aparecer, não apareceu, deixa eu ver aqui, ó, imigrante, uma palavra que eu usei muito outro dia no trabalho. Então, você vai ter várias imagens. Vou colocar aqui Tibete. Você vai encontrar várias imagens relacionadas ao Tibete, tá? Só que você vai conseguir anexar, vou colocar essa aqui bem bonita, você vai conseguir anexar, só que como o aplicativo é pago, você não vai conseguir salvar. Talvez seja só mesmo aqui no momento, porque vai ficar a marca d'água, do programa. Não, eu vou excluir, infelizmente, Mas no Word você consegue, no Word, no PowerPoint você consegue fazer também, tá? Eu gosto muito desse programa, do Canva, justamente por isso, porque já fica mais organizado, ó. Quando você vai aqui do ladinho, onde tem templates, você escolhe, ó, como que você quer e já vai ficar todas as palavrinhas, os textos bem organizados. Não precisa você estar fazendo uma formatação, tá? Então, aqui são os chamados infográficos, que vai ser um trabalho lá do próximo mês, que eu já estou trabalhando nele para vocês verem como é, tá? Então, a gente vai ver sobre as minorias nacionais, ou minorias étnicas, também chamadas, E é importante a gente destacar o quê? Que as nações que não têm autonomia, tem nações, que não têm autonomia sobre o território que ocupam. O Brasil, ele tem autonomia sobre o território brasileiro, O presidente da República, no caso, tem autonomia. Então, mas tem lugares do mundo que não tem isso, E aí eles acabam que desejando a independência. Por exemplo, o Brasil era dependente de Portugal,
E aí, com o tempo, o Brasil conseguiu a independência. Então, da mesma forma, ainda existem em outras nações do mundo, que sofrem, né, com essa questão de falta de autonomia. E aí acontecem muitos movimentos separatistas. Por que movimentos separatistas? Para separar, como o nome já diz, né? Separar, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil um conflito com outras nações, né, que fazem parte aqui do território brasileiro. E aí essa nação, ela deseja autonomia, ela deseja sair, né, ela deseja se separar. Por isso acontecem, né, os movimentos separatistas. E esses movimentos separatistas, eles defendem a realização de plebiscitos, referendos, né, também, com tratados internacionais, ou aderem à violência para atingir seus objetivos. Tá? Então, quando a gente fala em violência, a gente lembra muito lá do Oriente Médio, né, que as pessoas sofrem constantemente com violência relacionada à questão da separação, né, questões da independência do seu território. Então, alguns focos separatistas. Lá no livro, na página 364, a gente tem os mapas de cada um desses países, né, que sofrem essas questões relacionadas aos focos, né, separatistas, né, a eles se separarem, se tornarem independentes. Então, primeiro é o Kurdistão, né, que está lá na página 364, que é o povo curdo. Quem é do Kurdistão é curdo. Então, os grupos nacionais, eles reivindicam a criação de um território nacional, que no caso é esse mesmo nome, Kurdistão. Tá? Então, como a gente pode observar no mapinha do seu livro, ele já fica, né, o território ele fica próximo à Turquia, à Síria, o Iraque e o Irã. Tá? Também a Armênia, Azerbaijão. Então, o Kurdistão é essa área que está toda delimitada no mapa, tá? Que próximo ali é um território de minoria curda dentro do Oriente Médio e que deseja também autonomia. Eles reivindicam a criação de um território nacional chamado de Kurdistão. Tá? E aí a gente tem agora a Chechênia. Chechênia, ela integra a Federação Russa, né? Aquele vídeo que eu mostrei na aula passada, ele falava justamente disso, né? Da questão da Rússia, da Chechênia, né? Da guerra da Chechênia. Integra a Federação Russa, perdão. E no mapa a gente pode observar que já fica bem próximo, né, a Rússia e também a Geórgia. Então, a Chechênia é uma área também que tem muitos conflitos, onde a população é majoritariamente muçulmana. Você tem muitos muçulmanos lá, apesar de ser uma federação russa, né? Com o fim da União Soviética, em 1991, a Chechênia declarou-se independente da Rússia. Então, lá em 91, né, quando a gente teve a queda do Muro de Berlim, tem muitas coisas, né, que aconteceram, muitos fatos históricos em 91. Então, em 91 também, a Chechênia ela declarou-se independente da Rússia. Tá? Então, gravem bem essas informações dos slides, porque a nossa prova vai ter tanto informações da aula gravada, como também do livro, tá? Então, atualmente, a Rússia tenta restabelecer o domínio sobre o território. Tá? Lá em 91, a Chechênia conseguiu a independência da Rússia. E hoje, em 2020, a Rússia mesmo assim busca restabelecer, dominar ainda o território da Chechênia. Por isso que há muitos esses conflitos, né? Conflitos violentos ocasionados, né, com o governo russo também lá dentro da Chechênia, com o povo, né, da Chechênia. Então, por isso que aquele vídeo ele mostra muito bem essa relação desses conflitos. E aí, na página 365, acompanhando o mapa da Palestina, você tem o quê? Que desde a criação do Estado de Israel, que foi em 1940, após divisões territoriais da Primeira Guerra
Árabe-Israelense e da Guerra dos 6 Dias. Então, a gente teve duas guerras aqui na Palestina, né, envolvendo a Palestina, que foi após a criação do Estado de Israel, que foi em 1940, né, na década de 40, na verdade, e em 1948, e após as divisões territoriais, né, da Primeira Guerra Árabe-Israelense, e depois a gente teve outra guerra, que foi a Guerra dos 6 Dias. Então, após essas guerras, os palestinos eles encontraram-se confinados nas regiões da Cisjordânia e da faixa de Gaza, campos de refugiados. Tá? Então, depois desse período, né, eles encontram-se refugiados. Né? Então, há ainda muitos desses conflitos lá na Palestina. E aí a ONU, né, intervém tentando amenizar esses conflitos, né? E no mapa a gente pode observar que a faixa de Gaza, né? A faixa de Gaza é uma faixa bem pequena, já próxima ao Estado, né? Ao país, na verdade, Israel. E aí você tem também uma área que é um território sob controle israelense, território sob controle palestino. Então, é tudo ali, ó, muito perto. Cisjordânia, Jerusalém. Então, é muito perto, por isso que há muitos conflitos nessa região, tá? Agora a gente vai ver sobre o Tibete. Tá? Eu coloquei essa imagem da cerca justamente para a gente falar dessas questões de território. Tibete. Tibete, também na página 365, né? É localizado no sudoeste da China, e aí há um conflito, né, entre China e Tibete, pelo domínio daquele território tibetano. E após a Revolução Chinesa, né, em 1949, tá? 1949, a ocupação militar da região pela China se deu em 1951. Na ocasião, os mosteiros tibetanos foram destruídos e muitos monges tibetanos budistas foram mortos. Então, em 1959, a população tibetana organizou um levante contra a ocupação chinesa, que também foi reprimido pelo governo chinês. Recentemente, né, protestos pós-independência têm se intensificado na região. Então, a população do Tibete, ela deseja, né, essa autonomia em relação ao governo da China. E aí, toda vez que você lembrar Tibete, você vai lembrar, né, também da China, porque fica localizado lá no sudoeste da China, certo? Então, há esses conflitos com os monges, né, tibetanos, onde vários foram mortos, né, e mosteiros também foram destruídos nesse período aqui no Tibete. E agora a Irlanda do Norte. Irlanda do Norte, né, que está na página 366 do seu livro, né, que é localizada, eu coloquei aqui, a respeito da Irlanda, mas a Irlanda do Norte, ela é localizada onde? Então, observem bem o mapinha lá do livro, que é localizada próxima a Irlanda, né, do Sul, chamada, e também o Reino Unido. Então, a Irlanda do Norte, localizada no norte, como já disse, da ilha da Irlanda, integra o Reino Unido. Reino Unido, quais são os países que fazem parte do Reino Unido? Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, observem bem esse ponto aqui, tá? Irlanda do Norte, e aí você tem o Reino Unido. O Reino Unido não é um país, ele une várias outras nações, como Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Anotem aí ou marquem no livro para você não esquecer, porque vai ser questão de prova, tá? Sua população, qual é a população da Irlanda do Norte? Protestante, tá? População protestante, diferente, né, da população que você tem na Chechênia, que é a população muçulmana, tá? Então,
população protestante, e uma minoria nacional católica, né, deseja a integração da República da Irlanda. Então, os protestantes e os católicos, eles disputam, né, essa integração, né, com a República da Irlanda. Quando eu falo República da Irlanda, estou falando da Irlanda do Sul, né, essa maior que a gente observa aqui no mapa. Tá? Então, a organização IRA, que é o Exército Republicano Irlandês, foi responsável por uma série de atentados aos protestantes da Irlanda do Norte na década de 70 e 80, mas aos poucos transformou-se em um movimento político. Então, IRA, né, que é o Exército Republicano Irlandês, que é um vídeo que eu vou deixar para vocês na aula de hoje também, para vocês analisarem, tá? Na outra aula a gente estuda, né, sobre a Catalunha e o País Basco, tá? Que também busca por muito tempo a independência. Então eu vou colocar esses dois vídeos, se eu consigo abrir aqui, que é muito interessante esse canal que mostra. Então, turma, esse vídeo eu vou colocar na plataforma também para vocês analisarem e já irem respondendo a página 369 e 370 do livro, tá bom? Tenham todos um bom dia e a gente se encontra na próxima aula.